Bom, o tema de hoje, já anunciado, é a verdadeira adoração não tem fogo estranho. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Posso lhe dizer que esperei este dia com muita expectativa. Eu sou um pastor de ensino. O nosso ministério é um ministério de ensino. Então, todas as vezes que nós abrimos o altar da igreja, todas as vezes que abrimos a Bíblia Sagrada, tenha convicção disso. Deus fala e ensina. Porque a Bíblia diz, quando Paulo escreveu a ti, diz, ensinando e educando um povo. Então, o ensino traz educação espiritual, e só a mensagem da graça de Deus tem este efeito na nossa vida. João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim a palavra: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. E é com esta luz que nós nos desviamos das trevas. É com esta luz que nós alcançamos as metas da nossa vida. Então, Senhor Jesus Cristo, que neste momento não seja mais o Miguel Ângelo, mas o Cristo em mim, a esperança da glória, a falar, usando as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Tu tens preparado este recado há algum tempo. Tu colocaste no meu coração, nas minhas emoções, e eu agora quero entregar à igreja como incenso suave este dom, este espírito da verdadeira adoração, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, eleitos de Deus, pedras que vivem, santificados pela palavra, meus filhinhos em Cristo Jesus. A igreja é um lugar onde os remidos do Senhor se reúnem para celebrar a fé e a salvação. Mas também, e posso lhe garantir que essencialmente, depois de ouvir a palavra sagrada, este é um lugar onde o céu toca na terra através do louvor e da adoração. A Bíblia nos mostra que desde o Antigo Testamento até a eternidade futura, o povo de Deus tem que ser marcado como um povo que tem um coração de adorador. Um coração de adorador. O salmista no Salmo 150, versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, este é um chamado de Deus. O chamado do louvor, o chamado da adoração. Então, louvor não começa na música.
Louvor começa no coração que conhece o Deus a quem serve. É aí que nasce o louvor. Louvor e adoração têm que ser uma expressão viva da gratidão de um coração que reconhece quem é Deus e o que Ele tem feito em nossas vidas. Então o louvor e a adoração vai além de palavras. Louvor e adoração tem que ser uma entrega profunda. É o reconhecimento da majestade de Deus, é o prostrar-se diante dEle, em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador não canta para ser visto, mas canta para revelar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvor e adoração são fundamentos de uma vida espiritual. Nós louvamos a Deus porque fomos salvos, adoramos a Deus porque reconhecemos a sua santidade, a sua grandeza. Lembre-se que nós estamos louvando aquele que nos resgatou da morte e nos deu vida eterna. Então, a adoração genuína, não é emocionalismo, é rendição. Este é a verdadeira, genuína adoração. Quando louvamos e adoramos, a Bíblia diz que os céus se abrem. Quando a igreja se derrama em oração, Deus manifesta a sua glória. Então nós estamos fazendo uma introdução deste assunto, porque eu reputo que o louvor de uma igreja mostra a espiritualidade dessa igreja. A adoração do povo de Deus mostra a espiritualidade individual de cada um. Quando nós começamos o culto, sempre com louvor e adoração, fica manifesto quem é que tem intimidade com Deus e quem é que não tem ainda esse fulgor, esse entusiasmo, essa paixão amorosa por Deus. É visível. Quando a igreja está batendo palmas, porque a Bíblia manda bater palmas, nós estamos batam palmas todos os povos. Tem gente que não tem este approach, cruza os braços, baixa a cabeça, porque não entende o que é o louvor, nem o significado da adoração. Salmo 22, 3 disse: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores. Atenção, Deus se faz presente a partir do momento entronizado, quer dizer trono. Portanto, a presença dele está quando? Quando é que se começa a sentir a presença de Deus na igreja? Quando se começa a louvar. Tu és santo, disse o salmista, entronizado entre os louvores de Israel, entre os louvores da igreja. Salmo de número 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com tristeza, cara amarrada, cabeça baixa, mãos para trás. É isso que diz? Não. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, quer dizer, logo que eu me aproximo da casa do Pai, diz com hinos de louvor. Portanto, a forma de entrar na casa de Deus é com hinos de louvor, é rendendo graça, é bendizendo o nome do Senhor. Isso é um privilégio, é uma honra muito grande que Deus nos ensine isso esta manhã. Eu não posso chegar à igreja, entrar e sentar
e aguardar o culto e terminar o culto e ir embora. Eu tenho uma tarefa muito importante. O apóstolo São Paulo disse: eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que isto é feito? Hinos e render graças. Hino rendendo graças. Mas para eu render graças e cantar bem, de forma verdadeira, tem que haver conhecimento da verdade. Onde há conhecimento da verdade, o louvor se torna teologia em movimento. Eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho um chamado para o adorar, para o louvar. Então, isto é teologia, isto é parte da vida espiritual de uma igreja e cada um de per si. Então, amados, adoração é rendição. Só há verdadeiro louvor quando há conhecimento da verdade. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a pergunta agora é: quando você canta, quando você louva, você sabe realmente a quem você está cantando e a quem você está louvando? Diga amém, por favor, me ajude. Amém. Porque nas religiões tradicionais, as pessoas cantam, batem palmas, louvam, mas não sabem a quem estão louvando. Não sabem a quem estão louvando. Você sabe que existem pessoas em várias áreas da sociedade que têm pactos com o diabo e fizeram trabalhos de magia branca. Você sabe, quando se faz magia branca é para a própria pessoa, magia preta é fazendo para o outro. Então, você já viu, por exemplo, alguns esportistas que quando fazem um gol, o que eles fazem? Eles travam e fazem assim. Isso não está dizendo que é para Jesus, porque isto assim é o número 11, é o número que é dedicado à magia negra de pactos que são feitos com pessoas que têm alto destaque nesse meio. Quando a pessoa quer glorificar, e você vê quando um jogador cristão, ele dá um drible, ele marca um gol, ele fala: glória a Deus, é para Jesus. Agora, quando você vir 11, isto é magia. O 11 na magia é o número do sacrifício para Satanás. Então, você começa a perceber que quando a pessoa faz isso, ele está fazendo o quê? Ele conhece alguém? Não, foi um pacto que foi feito. São pactos que as pessoas fazem com o diabo sem o conhecerem. Eles vão ver depois a destruição, mas não o conhecem. Quando você está na igreja e canta e louva e palmas e louva, você sabe. Por que você sabe? Você tem uma Bíblia, você é ensinado à luz da Bíblia Sagrada. Você sabe, está falando de Jesus, o Senhor, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, o supremo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo e profeta da nossa alma, o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Você tem uma bagagem grande de conhecimento para você saber a quem você está louvando e bendizendo. Você tem esse conhecimento. Então você sabe que palmas não são para homens. E eu vou lhe dizer, nunca dê glórias a nenhum homem nesta terra. Nunca. Você pode amar, você pode respeitar, você pode ter carinho pelos seus líderes, mas glórias só a Deus. Só a Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele já se provou a você muitas vezes, te curando, te libertando, abrindo portas, criando situações tremendas na tua vida. Vocês sabem quem tem você crido, não sabe? Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido.
Então eu não posso estar num culto. Esse não é o Deus majestoso, não é o Rei da Glória. Quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, e houve aquela troca de palavras, quando ele disse, me dê um copo d'água, e a samaritana disse, como? Você é um judeu, você não pode falar comigo, que eu sou uma samaritana. Havia um perrengue entre judeus e samaritanos naquela época, e Jesus tem uma troca e diz, olha, eu tenho uma água, que se eu te der, você vai beber, nunca mais terá sede, e do teu interior vão fluir rios de água viva. Jesus explica tudo isso à mulher intensamente, e às tantas, ela se refere ao poço. Esse é o poço de Jacó. O nosso pai Jacó veio beber neste poço, dando santidade e adoração a Jacó e ao poço. E Jesus disse a esta mulher, vocês adoram quem não conhecem. Durante 21 anos eu fui um adorador de São Judas Tadeu. Eu não sei quem era São Judas Tadeu. Eu aprendi na igreja católica. Eu fui um adorador de Fátima. Fátima nunca existiu. Fátima foi uma criação da igreja católica quando houve a queda da monarquia, em 1910, 5 de outubro de 1910. A monarquia, os reis davam muito dinheiro para a igreja católica. Quando foi implantada a república, acabou a verba da lei Rouanet para a igreja. E o que a igreja fez? Vamos estabelecer aqui um mito para desviar, para tirar a força da implantação da república e trazer de volta para a igreja. Então criaram Fátima, criaram os pastorzinhos. Depois os pastorzinhos foram enclausurados, ninguém falava com ele, não há testemunho de nada. Nunca ninguém viu, nunca existiu, mas se criou. As pessoas vão lá, se ajoelham, se arrodilham, não é? Ficam de joelhos, andando de joelhos, vela na mão, mas não, ela apareceu aqui, estava aqui assim, quem viu? Mas havia umas crianças, uns pastorzinhos, garotinhos, mas nunca ninguém viu, porque nunca existiu. E eu vou lhe dizer mais, a maioria dos santos, dos anjos que se dão um culto, nunca existiram. Então vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês não conhecem. É por isso que Cristo, Deus, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. E ele dizia, eu e o Pai somos um. Então nós já conhecemos o trajeto desde a criação, a manifestação de Deus na criação como Pai, na redenção como Filho, na eternidade pelo Espírito a partir do Pentecostes. Nós conhecemos a história de Jesus, nós conhecemos as profecias de Jesus. Olha lá os profetas, 700 anos antes de Cristo, o profeta diz, uma virgem dará à luz, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois o mesmo profeta diz, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que disse, haja sol, haja luz. Então nós temos uma história que está aqui revelada em 66 livros sagrados, que contam a história de Jesus, o mover de Deus através da criação até os dias de hoje. Está aqui tudo. E existem provas contundentes de que todos esses livros são verdadeiros. Há originais. Então nós não estamos andando aqui cegos sem saber para onde andamos, nem batemos palmas e louvamos e cantamos para quem não conhecemos. Eu conheço, você conhece. Cristo em nós. Você conhece. Você sabe quem é Jesus. Deus me livre se depois de 46 anos de pregação, as pessoas que me tenham ouvido no Rio, no Brasil ou no mundo, não soubessem que só existe um Deus. Um
um Senhor, uma fé, um batismo. Deus me livre se isso não tivesse acontecido. Por isso nós não temos uma cruz aqui. Deus quer ser adorado em espírito e em esta verdade que eu lhe transmiti. E a adoração é uma questão o quê? Espiritual. Espiritual. Nós louvamos e cantamos porque nós conhecemos o nosso Deus. Bem, você fala com Ele intimamente, no teu quarto, no teu secreto. Hoje era 4:00 da manhã, eu estava lá com o rosto no chão, agarrado à minha Bíblia, porque você sabe que eu oro agarrado à Bíblia, porque não é idolatria, Bíblia não é idolatria. Eu amo tanto esta palavra que eu sou fruto desta palavra. Aliás, nós todos somos frutos do Evangelho de Deus. Nós não seríamos salvos se não houvesse essa palavra. Então eu amo, ela está no meu coração, na minha mente. Eu amo de paixão a palavra, o reino e acima de tudo o Senhor Jesus Cristo. Então, a música não pode ser o louvor apenas uma emoção, porque se eu estou bem, eu vou ficar bem, mas se eu não estou bem, a música não vai servir para nada. Então eu lhe digo, e assevero isto com o ensinamento vindo do Espírito, nem toda canção chamada cristã é biblicamente, ou é bíblica realmente. Mateus 15:9, Jesus explicou isto. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, muito do que se faz e que se diz é um hino. Não tem nada a ver com hino. Não tem nada a ver com Deus. É um cântico. Mas não é um cântico de reconhecimento, de adoração à majestade de Deus. Gente, as pessoas às vezes costumam me dizer: apóstolo, o senhor é um crente muito radical. O senhor tinha que ser mais flexível. Relaxa, apóstolo. Leva a coisa. Não, amado. Se eu não fosse um crente radical, eu lhe digo, eu não estaria aqui esta manhã. Eu sou radicalmente de Deus. Nós neste ministério somos terrivelmente evangélicos, amado. Você vê, um dia de chuva, ainda tem este grupo todo aqui. Muita gente não pôde sair de casa, estava ilhada, água por todo lado. Eu disse, mas quem virá hoje à igreja? Minha esposa sempre costuma dizer, os fiéis virão. Quer dizer, tem gente que sei lá o que fez, quantas voltas deu na vida para poder estar aqui esta manhã. Mas você sabe, você veio para adorar a Deus, você veio para servir a Deus, você veio para dar o seu culto racional, apresentar o seu sacrifício vivo. Pastor, eu poderia fazer isso em outro lugar? Não, você pode quando você não tem uma igreja. Nós estamos em muitos países que não tem templos. Tem a ligação conosco, a esta hora, pelas mídias sociais, não sei quantos computadores temos aí ligados, mas há muita gente ligada que não tem, nós não temos igreja, templo, não tem. Mas estão ligados com o templo, são crentes à distância, são crentes interativos, graças a Deus pela tecnologia que Deus nos deu. Então, Jesus procura os verdadeiros adoradores. Ele não procura apenas as pessoas que cantam. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que têm coração de Deus no seu coração. No Salmo 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem são as pessoas que vêm à igreja e permanecem? Não vêm e desaparecem, vêm e permanecem.
ele começa a explicar o que é limpo de mãos, o que é puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, não faz pactos com ninguém, porque nós já temos um pacto, uma aliança com Cristo pelo seu sangue, não jura dolosamente. Você viu o que é um crente verdadeiro? Deixa o versículo anterior. Amado, quem é que entra? Quem é que permanece? Olha só como é que Deus descreve quem é de Deus, quem é salvo, quem foi liberto, quem foi transformado, quem tem credenciais bíblicas. Ele diz, primeiro, limpo de mãos. Ou seja, as nossas mãos têm que estar limpas. Aqui não há desonestidade, nenhum membro do nosso ministério é desonesto, todo mundo aqui é correto, é fiel, aprendeu com Deus, teme a Deus, a beça. Nós somos um povo temente a Deus, viu, bispo? Temente a Deus, tememos e trememos quando estamos ouvindo a voz de Deus. O próprio pregador aqui, eu temo e tremo quando estou falando de Jesus. Eu não quero ser apanhado em falsidade. Então o que é limpo de mãos, é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não jura dolosamente. Esse é quem Deus recebe, é desse que Deus recebe o louvor. Versículo número 5. Este, pelas mãos puras, coração puro, não se rende à falsidade, não jura falsamente. Este que tem essas credenciais dadas pelo Espírito Santo, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amado, se você seguir estes preceitos, você já é abençoado em todas as áreas da sua vida. Então não há lugar para brecha. Temos que ser conforme a Bíblia ensina. Tal é a geração, olha lá, tal é a geração dos que o buscam, daquele que busca a face de Deus de Jacó. Depois ele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei de Reis, é o Rei da Glória. Então nós sabemos quem Ele é. Como é que eu posso dizer aleluia, Rei da Glória? Eu tenho que dizer aleluia, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Perguntou o salmista. Quem é o Rei da Glória? Você diz, diga comigo, o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Deus a quem servimos, amado. Não tema, esse é o Deus a quem servimos. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí eu vou ficar com medo dos homens, vou ficar com medo de bala, vou ficar com medo da sociedade, vou ficar com medo de tudo, quando eu sirvo ao Rei da Glória. Paulo disse, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te trouxe aqui esta manhã. Esse é o Deus que te fez colocar a tua vida em contato de forma interativa com o nosso ministério. Agora, por que estou dando tanto ênfase, apaixonada? O que eu faço com paixão. Eu faço com paixão, porque eu me lembro sempre, quando eu estava numa cama de hospital, minha perna esquerda apodrecida, um rombo na perna desse tamanho, os ossos pretos, tecidos necruzados, cheirando mal, cheio de bichinho. Eu não posso ser de outra forma. Deus fez um contato tete a tete comigo, enviando um anjo ao hospital que disse, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Naquele tempo eu não imaginava que seria Grace, Global Grace Mission. Não tinha ideia, Deus disse, eu acreditei. No início não entendia muito bem, lhe confesso, mas eu acreditei.
Então, eu preciso que você tenha este entendimento. Por quê? Porque o inimigo se disfarça em anjo de luz e transforma o louvor num espetáculo humano. Olha o que eu te estou dizendo. A maioria dos altares, de lugares que tem uma placa dizendo igreja, a maioria, esse lugar não é altar, chama-se palco. E o que eles fazem? Um espetáculo. Um espetáculo. Quem transformou o louvor num espetáculo? Isto tem 10 anos, 15 anos para cá. O diabo. O inimigo tem uma estratégia para corromper o louvor e a adoração do povo de Deus. Ele tem estratégias. Ele sempre distorceu o louvor. Veja que isso já começou com uma demonstração de Deus no Antigo Testamento. No livro de Êxodo, no capítulo 32, diz assim: então o povo, quando Moisés foi falar com Deus, o povo não aguentou esperar a resposta de Deus, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo nas suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha o erro, hein? O que Satanás fez? Mandou fazer um ídolo e disse: estes ídolos é que tiraram vocês da escravidão. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, apregoando: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer, para beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deixaram de adorar em espírito e em verdade, fizeram um bezerro de ouro e disseram: estes ídolos aqui é que nos tiraram. O povo se corrompeu. Versículo 8: depressa se desviou do caminho que havia sido ordenado. Veja, todo louvor errado desvia as pessoas do caminho ordenado por Deus. Fez para si um bezerro fundido, adorou, sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram do Egito. Versículo de número 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Eles entristeceram o Espírito Santo, porque foram corrompidos na forma do louvor. Por isso, o cuidado e o zelo que eu tenho com esta questão do altar, amado. Aqui não pode subir uma pessoa falsa, uma pessoa que corrompa os outros, seja com a palavra, seja com pseudo louvor. Não pode. Neste ministério, no way. Diz o versículo do número 10: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, e de ti farei uma grande nação. Deus ficou tão irado deles terem sido corrompidos pelo diabo, que em vez de o adorarem, fizeram um bezerro, foram corrompidos, e ainda deram glórias ao bezerro, dizendo: eles é que nos tiraram do Egito. Pastor, e o que aconteceu? Versículo 28. Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens morreram. Claro que Paulo disse: de Deus não se zomba. Só que hoje em dia, a zombaria que se faz com os altares, amado, é inacreditável, é surreal. O que se faz com o louvor hoje
as dancinhas, o reteté, os peões. E a turma diz assim, isto é unção. Não, isso é corrupção daquele que se transforma em anjo de luz para corromper o povo. Que em vez de o adorar em espírito e verdade, pelo conhecimento, fazem bezerros de ouro. E hoje muitos bezerros de ouro estão sobre os altares. Tem muitos bezerros de ouro que são conhecidos aí nas rádios, né? Quando vão a uma igreja exigem dinheiro, tapete vermelho, hotel 5 estrelas, porque é o bezerro de ouro. Não é mais adoração. Eu sou conhecido de uma pessoa que cuida do patrimônio musical de mais de 40 mil músicas ditas evangélicas, e ele me disse, apóstolo, a maioria das pessoas que chegam, eu reprovo, os hinos estão tratando e as músicas não tem nada a ver com Deus, são os bezerros de ouro. Então, Atos 17, 23 diz, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então lá em Atenas, na Grécia, quando Paulo passou e viu muitos altares, muitas figuras, muitas imagens, e viu um altar que dizia Deus desconhecido. E ele disse, sabe quem é esse Deus desconhecido? Que vocês não conhecem, vocês estão adorando quem não conhecem, mas agora vão saber o que eu vos anuncio, o Senhor Jesus Cristo. Isto é simplesmente maravilhoso. Saber a verdade. Os atenienses, os de Atenas, eram muito religiosos, mas eles ignoravam a verdade. Eu vou lhe dizer, amado filho, sinceridade sem verdade é pecado. Hoje a maioria das pessoas canta para um Deus da sua imaginação, não para o Deus das Escrituras, porque não conhece as Escrituras. Oséias disse, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento das Escrituras. É por isso que nós somos uma igreja de mensagem expositiva. Nós não pregamos um versículo e manda o povo embora. Nós estamos aqui uma hora e picos, mostrando, fazendo as inclusões e as conexões da palavra, para que você saiba quem você está adorando. Então o inimigo se disfarça em anjo de luz e transforma o louvor em espetáculo humano. Eu às vezes quando vejo esses vídeos que me enviam, como é que uma pessoa, honestamente, em sã consciência, mente sana, corpo sã, uma pessoa tenha o corpo e a mente consciente, sã, como é que ele pode acreditar numa coisa dessas? Ele acredita porque o diabo se transforma em anjo de luz. Então, existe um padrão para a verdadeira adoração. Vamos voltar lá a João, para você guardar isto, depois ensinar os seus filhos, ensinar a tua geração, compartilhar com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família. O que que Jesus diz? Vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Graças a Deus que Deus encontra nesse ministério estas pessoas, que são ensinadas. Eu sei que às vezes a pessoa se sente cansada, mas o domingo é um dia separado, consagrado, dedicado. Você não faz as coisas seculares para servir a Deus. E é neste repouso de Deus, é neste descanso de Deus, que o teu corpo está sendo renovado, a tua mente, as tuas forças, o conhecimento. Quando você terminar o culto, você está leve, você está com conhecimento, você está atinando para as coisas de Deus. Você foi renovado no teu domingo consagrado ao Senhor. A igreja é um lugar de descanso, é um lugar de renovação. E quanto mais você ouvir da palavra, mais renovado você estará. Então diz que Deus quer ser adorado, versículo 24.
Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, o que é adorar da palavra original grega? O adorador, a palavra original grega é proskuneo, quer dizer aquele que se prostra, aquele que se rende com reverência absoluta, aquele que se curva, aquele que se inclina perante aquele que é o Deus superior e absoluto. Isso é o adorador. Este é o adorador. É este que Deus busca. É esse que Deus procura. Ele sabe, só Ele sabe o que é o meu coração, o teu coração. Então, proskuneo é aquele que, quando nós dizemos, nós te adoramos, a igreja faz assim. Isso aqui não é um gesto teatral, é que o teu espírito te leva a te inclinar. Você vê que na igreja, quando se fala, te adoramos, te louvamos, a tendência de todo mundo é fazer isto. Está dizendo, eu me inclino, eu me prostro como um adorador diante daquele que é um majestoso e grandioso Deus. Colossenses 3, 16 e 17 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão do vosso coração. Olha por que nós cantamos e louvamos, tudo isso. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Paulo disse, instrui. É para ser instruído, é para ser ensinado. O que Deus quer receber de cada um de nós? Salmo 100, versículos 2 assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura até segunda-feira, a sua misericórdia dura, e de geração em geração, o que é a sua? Fala alto, irmão, a sua fidelidade, de geração em geração. Aquilo que acontece na tua vida, agora vai acontecer nos teus filhos, nas tuas gerações, até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Eu ensinei recentemente sobre essa questão da quebra de maldição. Contei a história da minha família, como é que era uma família com tantos problemas. Amados, há famílias que as pessoas morrem muito cedo. Há pouco uma senhora veio aqui à frente e ela disse, apóstolo, eu ouvi a mensagem que o senhor falou, na minha família as pessoas morrem muito cedo, como é que vai ficar comigo? Disse, mas a partir da irmã foi quebrada a maldição, agora vai ser longeva. Tem gente, linha familiar, que suicidam. Tem gente que nunca dá certo no casamento. Tem gente que sempre foi traída por todo mundo. Isso é uma linha de maldição. A partir do momento que você diz, Jesus é meu Senhor, quebra essa linha de maldição. E daqui para frente, apóstolo, tudo vai ser diferente. Porque agora você é em Cristo. É uma nova criatura, as coisas velhas passaram, toda a maldição que havia em alguma linha de família é quebrada pelo sangue de Jesus Cristo, amado. Então, adoração e louvor dentro da igreja é muito importante. E eu vou lhe dizer, quando a adoração busca aplausos, o trono de Deus muda de lugar. Toda vez que alguém sobe num púlpito, está buscando os aplausos da igreja, o trono de Deus já não está naquele lugar.
Então é com salmos, é com hinos. Olha o que diz o Salmo 47, tão lindo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Ele não é o chefe lá de cima, Ele é o grande Rei de toda a terra. E a terra toda ouvirá a respeito deste grande Deus, porque você o conhece e você sabe que ele tem que ser propagado, disseminado, anunciado, ensinado, para que todos venham a reconhecer e todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o... Salmos, hinos, cânticos, louvor, adoração, é isto tudo que as Escrituras ensinam. Louvar é mais do que cantar, é uma proclamação de glória. Deus não recebe louvor misturado com vaidade. Não recebe. Eu tenho muito temor dessa questão. Quando alguém chega e diz: apóstolo, eu não consigo viver sem a sua vida, sem a sua palavra. Ele diz: mas não faça isso comigo, está me pondo num risco aqui. Você não consegue viver sem Jesus. Você ama o apóstolo, como o apóstolo te ama, você reconhece o que está em mim, reconhece nos bispos, no governo, no sino, na igreja, e dá um basta. Não dê glórias a homens. A glória pertence exclusivamente a Deus. Então, quando de vez em quando eu ouço coisas assim absurdas. Eu tinha um irmão, já descansou no Senhor, que quando eu tive o acidente, ele era militar, e uma vez eu acho que apareceu para me visitar uma vez. Passado anos e anos, ele estava aqui comigo e disse: Miguel, você se lembra que você não amputou a perna porque eu pedi a uma enfermeira, não sei o que, uma mulher lá do hospital? Eu falei: César, não toque na glória de Deus. Amava muito meu irmão, disse: não toque na glória de Deus. Não venha contar que foi você. Nunca. Quem fez tudo, 100% na minha vida, foi Jesus. Claro, Jesus tem os seus instrumentos. Quem é que me ensinou a palavra? Foi a minha mãe na fé, irmã Henriqueta, bispo Henriqueta. Mas, e por que os outros que ela ensinou não estão na obra de Deus? Ou não ficaram na obra de Deus? Por quê? Porque era um plano de Deus com a minha vida. Mas a glória, amado, só Deus. Vou lhe dizer uma vez: não dê glórias ao homem. Ninguém humano pode receber glórias de membros deste ministério. Não tocamos na glória de Deus, não. Às vezes eu estou num shopping, em algum lugar público, e passa um ator de novela, e todo mundo choram. Tem influência, sabe? Essas garotinhas ficam dizendo besteira, influência, fica todo mundo à volta, aplaudindo e pedindo autógrafo. Eu disse: eu jamais faria isso na minha vida. Idolatrar pessoas, nunca. Eu não idolatro nada, nem ninguém. Quando você idolatra, você está dizendo: este é o meu ídolo, este é o meu Deus. Isto é sério. Irmãos, neste momento, olha lá, nós temos, não é pessoas não, é computadores. 700, porque você não sabe quem está do outro lado do computador. Então, 726 computadores. Pode ser telefone, iPad ou computador. 700, multiplique isto por 3, nós temos mais de 2.000 ou 3.000 pessoas interativamente. Essas pessoas não ligaram ao YouTube e às mídias sociais, dizendo: vamos ver que besteira aquele homem hoje fala. Eles ligaram dizendo: vou receber a palavra do meu Deus por lábios proféticos, e a Ele somente eu dou glórias. A Ele somente eu dou glórias. Então, como é que Satanás faz para tirar esta verdade que eu estou te ensinando? 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é de admirar,
Porque o próprio, pata quebrada, rachada, o próprio se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, os seus 4 ministros poderosos se transformam em ministros de... E o fim deles? Conforme as suas obras. Fizeram mal, pagarão com mal. Serão pagos com mal. Então, Satanás se transforma em anjo de luz, ele falsifica a adoração, distorce a palavra, leva a uma falsa adoração. E você sabe que foi assim que começou o inimigo das nossas almas no céu. Olha lá o que diz 14 de Isaías 12 em diante. Ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração... Olha o Satanás, que era Lúcifer, que era o anjo de condução dos louvores no trono. Ele dizia, Deus disse a ele, olha só, você dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no mundo da congregação me assentarei nas extremidades, no mundo da congregação. Olha a ousadia do que Deus revelou aqui. Satanás, onde ele tem brecha, ele entra, e ele faz o lugar de louvor dele. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, disse o profeta, serás precipitado para o reino dos mortos e no mais profundo abismo. Aqui começou o quê? O livre-arbítrio. Eu é que aceito Jesus. Eu canto se eu quiser cantar. Eu semeio se eu quiser. Se não quiser, está tudo certo. Eu não aplaudo, eu não bato palmas, eu não canto, eu cruzo os braços, eu fecho-me, tranco-me. Então, você sabe, esse eu é muito problemático. Eu tenho muito temor com essa questão. Eu sei que eu sou para algumas pessoas aí fora insuportável. Eu me recordo, já contei aqui muitas vezes, quando eu ia aos debates das rádios, eu era o único que aparecia com Bíblia. E eu me recordo de um dos que fazia a apresentação do programa, falou assim no ar ao vivo, lá vem um apóstolo com a Bíblia. Eu disse, o senhor quer que eu traga o quê? Missal? Eu não sou padre, eu sou pastor, eu trago a Bíblia. E todas as vezes que me era feita uma pergunta, eu abria a Bíblia e dizia, sim, mas aqui está no livro de Romanos. Gente, aí ele dizia, abafa, é muita Bíblia. Nós queremos mais briga aqui entre os pastores para dar ibope, precisamos de ibope. Então eu disse, eu nunca mais venho. Poxa, o senhor é chato, apóstolo. Um pouquinho. Mas eu não brinco com as coisas de Deus. Eu estou ensinando o caminho da salvação. O profeta disse que alguém dirá, este é o caminho. Se a igreja de Cristo Vive fosse como as demais, não precisaria de igreja de Cristo Vive. Você está de acordo? Então, músicas que falam de um Deus vago, sentimental, sem cruz, sem santidade, sem soberania, sem a bondade de Deus, não serve. É uma falsa adoração. Paulo disse isso em Romanos 1,25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Então quem é que tem que ser importante aqui? O Senhor Jesus. Claro que Ele tem um porta-voz, claro que Ele tem os bispos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ministrarem ao povo, para cuidarem da igreja, para amarem as ovelhas. Atenção, ministros desta casa, nós fomos chamados para amar e cuidar das pessoas. Não é para ser duro com as pessoas. Seja duro com você, mas não seja duro com o povo desta igreja.
povo desta igreja tem que ter amor, cobertura espiritual, tem que ter compaixão. Nós já apanhamos muito da vida aí fora, amado. Igreja é renovação, igreja é paz, igreja é alegria, igreja é canto, que é louvor, é adoração, é o reencontro com a família de Deus. Então, vamos ver Juízes, ainda temos tempo um pouquinho. Juízes 2, 10 e 11 diz assim: foi também congregada seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Os pais conheciam, mas a nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Não conheciam. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, aos demônios. Quer dizer que Deus se revelou a uma geração, esta geração não revelou a próxima geração, esta nova geração, em vez de servir a Deus, fizeram o que era mal. Começaram a servir aos Balaíns. Por quê? Porque não foram ensinados. Não foram ensinados, entraram no caminho mau. Eu sei qual é a responsabilidade do meu ministério, eu sei por que o diabo luta tanto comigo, luta com o ministério. Amado, eu tenho uma guerra 24 horas por dia. Porque eu sei o que este altar representa. Só que eu não baixo a cabeça. Não baixo mesmo. Baixo. Pode escrever o que quiser, pode atacar o que quiser, eu não baixo a cabeça. Eu não estou servindo ao homem, eu estou servindo a Deus. E em consequência aos homens de Deus e às mulheres de Deus. Mas, amado, se eu agradasse só aos homens, eu não seria servo de Deus, disse Paulo aos Gálatas. Então você tem um pastor, tem um tutor que preparou um legado, porque quem serve aqui neste altar e quem, alguma área da igreja, já foram testados, provados no fogo, no teste, porque eu sou muito contundente com estas coisas. Ah, porque o apóstolo é muito exigente. Amado, tem que ser exigente. Com as coisas de Deus tem que ser exigente. Se não for exigente, a igreja deixa de ser igreja, deixa de ter o valor de igreja. A pessoa sai de casa, pegou o ônibus, autocarro, Uber, BRT, tal, chuva, chegou à igreja para vir ver o que é uma palhaçada em cima do púlpito, um entretenimento em cima do púlpito. Não, vim aqui com um objetivo, com um plano de Deus, para que você o conheça cada vez mais, o adore, o sirva sem medo de nada. Você é uma testemunha do Deus vivo. Então veja o que disse Levíticos 1 e 2, que é importante agora. Diz a palavra: Nadab e Abiú, filhos de Arão, os filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este fogo incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhe ordenara. Veja, os próprios sacerdotes e filhos do sacerdote Arão puseram no incensário fogo estranho. Versículo número 2: então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Amado, isso é muito importante. Por isso é que eu disse, esta mensagem tem que gerar impacto na tua vida. Tem que gerar impacto. Veja, Nadab e Abiú eram sacerdotes, filho do sacerdote Arão. Naquele tempo havia uns incensários, queimavam incenso, e eles colocaram dentro do incensário um fogo estranho. Não era sagrado, não era como Deus ordenou. Então, hinos tem que ser como Deus ordena, cântico tem que ser como Deus ordena, postura em cima do púlpito tem que ser como Deus ordena. Igreja tem que ser como Deus ordena. Senão, it is waste of time. É tempo perdido.
Se você não conhecer estas verdades, você está investindo a tua vida aonde? O teu sacrifício de vida. Isto é terra fértil. Isto é o Espírito Santo falando. Então eles fizeram o quê? Fogo estranho. Fogo estranho é tudo que tenta adorar a Deus sem a direção da palavra e sem a direção do Espírito Santo. Eu entro aqui, cumprimento todo mundo, eu chego próximo do profeta dos teclados e diz assim: seja explosivo. Não quero seja explosivo. Cada culto pode ser o último culto da nossa vida. Nós não conhecemos o amanhã, ninguém tem bola de cristal, é Deus que escreve e determina os dias de cada um. Então nós não podemos fazer por menos. Fogo estranho é desrespeitar a Deus, aos mandamentos. Fogo estranho profana. Temos que seguir o que Deus instruiu na sua palavra. Pastor, mas a igreja Cristo Vive eu acho que é um pouco engessada, porque aqui o senhor não... Amado, eu não quero uma igreja engessada. Você pode fazer danças espirituais, mas veja como são danças espirituais, por exemplo, que os judeus fazem. Tem nada a ver com sensualidade. Tem a ver com espiritualidade. Eu nunca disse, não faça aqui no altar. O que eu não quero é carnalidade no altar, mas a igreja não é engessada. Você pode louvar, bendizer, bater palmas, dançar na presença de Deus. Mas isto não pode ser misturado nem com vaidade, nem sem o Espírito estar movendo isso. Aqui no passado nós tínhamos grupos que vinham aqui ensaiar, para depois no domingo, faz rodinha para frente, rodinha para trás, levanta o pé, mais para cima, mais para... E eu ficava para morrer, eu disse, meu Deus, mas onde é que aprenderam isso? Onde é que essas pessoas aprenderam isso? Gestos efeminados no altar. E Deus sempre me disse, isso é fogo estranho. Eu disse, Senhor, mas eu não tenho condições de dizer mais do que eu já tenho dito. E o Senhor disse, eu vou fazê-lo. Eu não quero falsidade nesta igreja. Eu não quero ninguém jurando erradamente nesta igreja com pactos. Só Deus sabe com que pactos é que as pessoas faziam isso. Então, dança espiritual, alegria, gratidão, sabe? A pessoa ter a nossa fé, menos sensualidade no altar. Sensualidade não. Sensualidade é marido e mulher em casa, no altar não. Por que as pessoas fazem esse tipo de movimento? Para atrair a atenção para o corpo. Você não vê agora como a maioria dos pastores como é que fazem? Calça arrochada, camisa arrochada, entram com aquela camisa, papai estou forte, vão para a academia, injetam um monte de marombada, ficam com músculo, eles ficam em cima do altar. Olha aqui, as asas de barata que abrem, né? Uma coisa... Qual é o objetivo do líder fazer isso para a igreja? Faça para a esposa em casa. Por que ele tem que vir para a igreja com calça toda arrochada? Hoje existem umas pastoras, as igrejas ficam lotadas, amado. Umas saias arrochadas, umas calças arrochadas, elas ainda ficam de lado, né? É porque Jesus, todo mundo, oh Deus, maravilhosa a tua obra, Senhor. Vocês já viram esses vídeos? Assustador.com. Não é uma pessoa normal, não. Só Deus sabe o que foi injetado ali, amado. Tira a gordura daqui, injeta aqui e depois diz, Jesus é maravilhoso. O povo gosta, apóstolo. Sim, mas Deus, desculpa qualquer coisa, Deus não está nisso, amado. Eu sei que é tudo muito bonito, muito atraente, mas para o meu gosto espiritual, não. Então, veja, por exemplo, em 2 de Samuel 6,
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Versículo 15. Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. E ao entrar na arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A própria esposa diz, desprezou. Porque assim, há um momento do espírito, mas já vira ensaiado. Agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assim. Ora vira. Amado, isso é na casa de show, não é? Não é na casa do Senhor. Eu acredito que assim como o pregador tem momentos de explosão, as pessoas que tocam, que cantam, também têm esses momentos de explosão. Mas não um ensaio prévio para dizer, olha só, eu sou o tal ou eu sou a tal, faça isso que eu estou fazendo. Não. Diz que ele dançava com todas as forças, era um momento glorioso, estavam trazendo a arca do Senhor. Não era um modo de viver, não era uma regra. Foi o momento que ele teve. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então foi um momento, sabe aquele momento explosivo, grandioso. Eles estavam trazendo a arca do Senhor, que era um símbolo da presença de Deus. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, dentro da arca estavam de Arão, como é que se chama? A vara de Arão, tinha os pães asmos. Então era um momento glorioso. Eu tenho um momento. Você sabe que eu às vezes na minha casa, sozinho no meu escritório, eu tenho momentos desses. Eu canto, eu louvo, eu choro, até o gato bater na porta. Aí quando o gato bate na porta, raio de meu, o gato me incomodar aí no meu louvor e adoração. Gratidão. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda a forma do mal. Então, não pode ter nada de mal, nem na nossa roupa, nem na nossa conduta. Abstenha-se, afaste-se. Hebreus 13:5 diz, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre o sacrifício de louvor. Amados, sem Cristo não há adoração. Sem o reconhecimento da paixão de Cristo, do sangue de Cristo, daquele que é perfeito, não há um louvor perfeito. Isaías 64:6 diz assim, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Então, não é a carne da pessoa, é o espírito da pessoa. Não é a carne. Então, tudo no nosso ministério é centrado em Cristo. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Hebreus 10:28 e 29. Olha, você já ouviu quantos versículos você já ouviu deste altar hoje? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas a quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Então, qualquer coisa que eu faça fora desta conduta bíblica, eu estou pisando em cima de Jesus, sobre o sangue da aliança e sobre o Espírito da graça, eu estou ultrajando o Espírito da graça. Então caminhamos para os 5 minutos finais. Fogo estranho é tudo que tenta adorar a Deus sem a palavra e sem o Espírito Santo. Nós entendemos que o verdadeiro louvor, a letra tem que ser fiel às Escrituras, tem que exaltar a Cristo, tem que transmitir verdade. A verdadeira oração em espírito em espírito e verdade, num coração generado, em verdade, segundo a palavra, em espírito, é por meio de Cristo. Então, tudo isso que eu lhe disse, nesta hora e pouco, quero terminar lhe dizendo,
tudo aquilo que você aprendeu esta manhã, e que, por favor, seja para a glória de Deus, mão sobre a Bíblia, motive você de forma intensa a viver as Sagradas Escrituras. Sabe como é que a Bíblia chama este louvor, segundo a Bíblia? Os altos louvores. É o incenso suave. É o que Deus espera de cada um de nós. Receba isso no seu coração. Quando você chegar à casa do Senhor, traga um hino no seu coração, traga ações de graças. Pode vir com os seus problemas e lutas. Nós estamos aqui para nos defendermos e nos protegermos uns aos outros e abençoarmos os outros. Mas não fique estátua. Você sabe que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Pai amado e bendito, o meu coração transborda de alegria. Eu queria muito transmitir estas verdades ao povo de Deus. Quero muito que a nossa igreja seja um farol, uma luz a brilhar na palavra, nos louvores, nos cânticos, na música. Seja um fogo sagrado de tal monta, Pai, que o Espírito Santo se manifeste em cada culto, curando, libertando e transformando vidas. Nós vamos voltar agora aos nossos lares. Tu vais adiante de nós. Tu vais adiante de nós. Os teus anjos guardarão caminhos, entradas e saídas. Acreditamos que teremos a melhor semana da nossa vida. A melhor semana da nossa vida. O restante do mês de outubro, que tu disseste, Senhor, que seria de novos começos, até o último dia 31 de outubro, haverá coisas novas acontecendo, caminhos no deserto e águas no ermo, Pai. Profetizamos que nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés. O homem mau, fraudulento, o enganador, o sanguinário, o agente governamental diabólico está obliterado, está anulado, está caído por terra. As ordens que foram dadas entre as 2 e 4 da manhã, a partir do inferno, Senhor, foram dadas ordens aos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Mas nós erguemos o escudo da fé e apagamos todos os dardos inflamados. Vamos voltar a casa com alegria. Ouvimos o Espírito falar, recebemos a palavra, tomamos posse como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Um aplauso a Deus.